E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gleidson. Essa é a nossa 14ª aula, nosso curso de programação em VBA. Na aula de hoje vamos aprender a criar novos campos, certo? E fazer filtros. Bora programar? Vamos aqui executar o nosso formulário na guia pesquisa. E observe que, por enquanto, eu só consigo fazer um tipo de pesquisa, que no caso é pelo nome da pessoa, certo? Que está relacionado à coluna B. Vamos ter que adicionar novos campos aqui à planilha. Então, para isso, vamos ter que fazer alguns ajustes. Primeiro, no cadastro, certo? Depois, vamos voltar aqui à pesquisa e fazer mais de um tipo de pesquisa. Observe que no nosso cadastro, apenas hoje é informado o ID, o nome, a data e é extraído o dia, o mês e o ano, certo? Então, vamos criar mais algumas informações adicionais. Bora programar? Fechar aqui, pressione Alt F11, clique em exibir, Project Explorer, vou aqui maximizar aqui minha janela, vou dar um duplo clique aqui no nosso FRM principal, aqui na guia cadastro, observe que eu tenho o campo ID, o campo nome e o campo data, certo? Vamos adicionar aqui mais alguns campos. No nosso caso, vou em exibir, caixa de ferramentas e vou adicionar combo box, certo? Observe que eu cliquei aqui na nossa, vamos adicionar uma combo box, uma caixa de combinação. Caso você adicione um controle errado, basta você clicar sobre o que você quer, certo? Que o VBA já entende, já faz o ajuste. No caso, adicionamos aqui uma combo box. Vou aqui aumentar ela. Vou dar o Ctrl C, Ctrl V, vou copiá-la também. Vou aqui diminuí-la. E vou copiar a label aqui, certo? Da data. Ctrl V, dá novamente um Ctrl V. Vou aproveitar essa informação aqui e vou colocar aqui, vou clicar sobre ela com o botão direito, vou em propriedades, vou fechar aqui a janela para ficar mais fácil para a gente, fechar também aqui a caixa de ferramentas e vou renomear não o seu label, no caso vou renomear seu caption, certo? Já que não vamos trabalhar diretamente com ela no código, então sem necessidade de alterar seu name. Ela vai se chamar profissão, certo? 2 pontos. Então vou arrastar um pouquinho mais para cá, para o lado. Vou descer mais um pouquinho aqui. Essa label aqui a gente vai renomeá-la para sexo. 2 pontos. Vou arrastar aqui para o lado. Perceba que nossas labels aqui está com um fundo meio cinzento, certo? Então vou selecioná-la todas. Para isso, basta eu clicar aqui, qualquer área aqui do formulário e arrastar, certo? Feito isso, vou alterar todas de uma só vez, certo? Alterar seu backstyle de opaco para transparente. Perceba que já mudou a sua coloração. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento, arrastar novamente, selecionar todas e vou deixar mais próximas das nossas caixas, certo? Feito isso, vou renomear aqui a minha segunda combo box para CMB sexo, underline sexo. Vou renomear minha combo box 1 para CMB underline profissão. Não posso colocar acentuação, certo, pessoal? Vou descer esse botão cadastrar aqui para baixo. Certo? Descer ele aqui mais para baixo. Feito isso, vou clicar sobre ele mesmo.
Vou fechar aqui a janela para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Feito isso, já que foi adicionado mais dois campos, vou clicar sobre o cadastrar. Vou fazer a seguinte alteração, pessoal. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui ver a nossa planilha, certo? E observe que eu posso colocar essas informações a mais após a coluna G, certo? E posso colocar aqui entre, certo? Se eu fizer isso, se eu colocar antes da coluna G, eu vou ter que fazer todo um ajuste no formulário. Se eu fizer após, aparentemente parece não muito bonito, certo? Mas como a gente não vai trabalhar diretamente com a planilha, nós que fazemos formulário, trabalhamos diretamente com o formulário, certo? O usuário lá vai visualizar a informação que a gente queira, certo? Então, eu vou adicionar essas colunas a mais após o campo mais, certo? No formulário, eu posso fazer esse ajuste, ok? Então, para isso, vou tirar aqui o logo aqui do programa, pro lado. O botão também vou botar aqui do lado. E na coluna H, vou definir a profissão, certo? E a coluna aí, o sexo. Feito isso, vou apenas selecionar aqui, colocar umas bordas, corrigir aqui as bordas, as que estavam, dar um tom aqui de amarelo, preenchimento, arrastar um pouquinho aqui para o lado, mais um pouco. O sexo vai ser só F ou M, certo, pessoal? Também vou aproveitar e já vou fazer mais um preenchimento melhor aqui nas células. Pronto. Feito isso, vamos programar. Então observe que minha profissão está na coluna H e meu sexo na coluna I. Sabendo disso, pressione Alt F11. O que eu vou fazer agora? Vou dizer que vou copiar aqui o código acima para ficar mais fácil para a gente, certo? No caso, vou copiar este, Ctrl C, Ctrl V aqui, após o end if. Observe que a minha última coluna que está recebendo registro é a coluna 6. Então, ou seja, a coluna que eu vou colocar agora o registro vai ser a 7. E ela vai receber o que? Vai ser o mi.cmb profissão.text, certo? Aqui vou comentar, vai ser a profissão. Feito isso, vou copiar novamente aqui a célula, a linha de comando, vou colar e vou alterar sua coluna para 8 e vai receber o CMB sexo, certo? Vou só comentar. Feito isso, já vai estar cadastrando, certo, pessoal? Mas não tem nenhuma informação ainda lá. Eu não quero ficar digitando. Eu quero que o formulário já me traga essa informação. Também já vou alterar aqui o comando limpar. Eu poderia clicar aqui sobre ele e clicar em definição, mas como ele já está bem aqui próximo, não vai ter essa necessidade, certo? Então eu vou aqui, boto mi.cmb profissão.text, não. No caso vai ser ponto listindex, certo? Igual a -1. Por quê? Porque é o seguinte, pessoal. A nossa CMB, ela vai ter vários textos dentro dela, certo? Já adicionado, só para o usuário selecionar um valor. Se eu colocar aqui como ponto text, no caso, ele não vai conseguir fazer essa limpeza nela, certo? E vai dar um erro. Eu colocando -1, ele vai deixar vazia, certo? Então, por isso, a utilização do -1. Porque o nosso texto vai começar a partir do valor 0. Ou seja, a primeira profissão que eu der para ela vai ter o valor de 0, a segunda é o valor de 1 e assim por diante. A mesma coisa vai acontecer para o CMB underline sexo ponto listindex igual a -1. Se
Se eu executasse agora, iria dar um erro, porque não foi adicionado nada, então o nosso valor list index vai ser diferente de -1, certo? Então para isso, já feito o cadastro, já feito o ajuste no cadastro e o ajuste na limpeza, vamos diretamente agora no formulário. Então eu posso vir aqui, digitar o U, observe que já cai bem em cima, usei form. No evento inicialize, como eu já cliquei sobre o primeiro evento que temos aqui, já me trouxe, certo? Então sabendo disso, o que eu vou fazer? Vou apagar esses comentários que haviam aqui, para ficar mais limpo aqui na nossa área trabalhada, certo? Deixa eu ver, então eu posso apagar. Observe que o meu cursor está nessa área aqui, tá piscando. Sabendo disso, eu posso vir até a última área que tem comentário, pressiono Shift e clico. E já seleciona tudo. Vou deletar, certo, pessoal? Essas informações adicionais. Agora observe que após o meu underline initialize e até o end sub tem pouca informação. Então eu vou descer aqui. E bem aqui eu vou dizer o que? Vai ser with me.cmb profissão, e após o with vou dar o end with, certo? Então como todos nós já sabemos, o que ficar entre o with e o end vai executar. Vou dizer o que? Ponto add, abre aspas duplas no caso. Vou inserir algumas profissões para a gente poder cadastrar, certo? Vai ser pedreiro, ponto add, cabeleireira, ponto add, abre aspas duplas, doutor ou doutora, né, no caso. Vou ter que copiar aqui o parênteses. Certo? E para efeitos de dados, já precisar de mais algum eu incluo depois, certo? A mesma coisa eu vou fazer para o sexo. Então vai ser with me.cmb underline sexo e o end with. O que eu vou dizer? Add igual a m de masculino e o add o F de feminino, certo? Já posso executar. Pressiono F5. Vamos ver. Vou clicar em cadastro. Vou digitar Mariana. Observe que a minha carrega a data de hoje. Já tenho ID aqui 0. Já me aparece aqui as profissões que eu adicionei. Depois vou formatar para aparecer maior, certo? Vou inserir que a Mariana é cabeleireira, certo? E o seu sexo vai ser feminino. Ao clicar em cadastrar, deixa eu arrastar aqui um pouco para o lado. Vamos observar que vai fazer esse cadastro aqui na linha 20, certo? Vou incluir também uma foto para ela. Vamos aguardar um momento, carregando. Feito isso, vamos dar aqui uma imagem para Mariana. No caso, eu vou escolher esta. Apenas como didático, certo, pessoal? Clicar em abrir. Aqui o nosso formulário fechou. Só na desligação de tela, mas no caso não está fechado, pessoal. Só clicar aqui novamente. Perceba que carregou de novo. Apenas uma atualização de tela aqui. Vou clicar em cadastrar. Cadastro realizado com sucesso. Observe que foi feito o cadastro aqui na última linha que estava vazia. Mariana, a data de hoje, extrai da data, a foto, sua profissão e seu sexo, certo? Então, em cima dessa informação, sexo, cabeleireira, que é a sua profissão, e Mariana,
que é seu nome, já temos 3 tipos de informação para a gente fazer um filtro, certo? A quarta informação seria a data, né? No caso, eu vou fechar aqui o formulário, pressione Alt F11, vou clicar em exibir, Project Explorer, duplo clique em FRM principal, vamos fazer só um ajuste aqui na CMB, certo? Vou clicar sobre uma, pressiono o Ctrl e clico sobre a outra. Clico com o botão direito, propriedades, sua propriedade fonte, clicar aqui na caixinha e vou aumentar a fonte, certo, pessoal? Vamos aguardar, está carregando. Carregou, vou deixar como regular mesmo, aumentar para 16 o tamanho. Vou fechar aqui a caixinha. Vou fechar aqui também o do projeto. Vou dar o Ctrl B para salvar. Feito isso, vamos perceber uma coisa. Vou executar aqui o formulário, pressione F5, clicar em pesquisar, cadastro. E observe que eu tenho 3 profissões, certo? Pedreiro, cabeleireiro e doutor, ou doutora. Se eu vier aqui digitar padeiro, por exemplo, ele vai aceitar, certo? Se eu vier aqui em sexo, tem feminino, masculino, e colocar outros, ele vai aceitar. Fica a critério de vocês, certo? Mas eu posso não mais permitir que o programa aceite esse tipo de informação. Só fique restringido à informação que eu já adicionei. Como é que eu faço isso? Vou fechar aqui o formulário, pressione Alt F11, a gente tem acesso ao VB, exibir, Project Explorer, FRM principal. Eu posso fazer mais de um ajuste ao mesmo tempo no objeto, desde que os dois tenham a mesma informação, certo? Então eu vou clicar sobre o meu objeto aqui, CMB underline profissão, e sobre o CMB sexo, underline sexo. Clico no botão direito, propriedades, e vou alterar a sua propriedade list. Deixa eu encontrá-la aqui. Style, certo? Style. Observe que ela está em forma de combo, certo? Vou alterar para formato Dropbox List. Ou seja, ele só vai aceitar o que está listado, certo, pessoal? Vou fechar aqui. Vou fechar aqui também. Vou carregar aqui o formulário. Pressione F5. Bora ver se fez alguma coisa. Observe que quando eu clicar aqui, já abre a janela, certo? Para selecionar algo. Se eu começar a digitar algo, observe que eu digitei o dele, já me autocompletou com o doutor, ou doutora. Se eu quiser colocar outro tipo de profissão, tipo sapateiro, ele não permite. Eu estou digitando aqui, pessoal, e não permite que eu digite mais nada dentro, certo? Ou seja, ele só aceita o que está listado. Então, fica a critério de vocês, certo? O sexo também. Tem um feminino e masculino. Não existe outro tipo de sexo. Se eu vier aqui botar um G, que não tem nada a ver, ele também não aceita. Ou ele aceita o M ou o F, certo? Então era isso. Vou fechar aqui o formulário. Vou pressionar Alt F11. Clicar em exibir, Project Explorer, FM principal. E vamos agora para a guia, no caso aqui, guia pesquisa. Vamos aumentar um pouco o tamanho também do nosso formulário, já que ele está tão pequeno, certo? Vou aqui aumentar um pouco. Perceba que eu arrastei a área do formulário, agora eu vou arrastar a nossa multipage, certo? Vou descer um pouco aqui a nossa list view com a nossa label. Vou arrastar um pouco aqui para cima, deixar um pouco maior o campo, visualização. E aqui vamos trabalhar aqui com o Optibutton, certo? Com outro tipo de controle que ainda não tínhamos conhecido. O que é que eu vou fazer? Vou clicar em exibir, caixa de ferramentas, ela apareceu aqui para mim, e vou escolher o botão de opção, que é o nosso Optibutton, certo? Copiei,
Vou dar o Ctrl C nele, Ctrl C, Ctrl V. E vou novamente dar o Ctrl V. Vamos ter 3 tipos de pesquisa, certo? Vou aqui mudar a sua propriedade, vou name para opt nome. Vou copiar aqui para ficar mais fácil para a gente. No caso, já vou mudar seu caption para filtrar por nome. Meu atributo 2, seu name vai ser opt profissão, sem acento. Vai ser seu caption filtrar por nome, por profissão, perdão. Vou mudar logo o caption aqui do meu opt button 3 para filtrar por sexo. E o seu name, que é o que a gente vai trabalhar via código, opt underline sexo. Vamos aqui aumentar o seu tamanho. Vamos também logo mudar o seu backstyle de opaco para transparente, deixar da cor do formulário. E o seu tamanho, vamos vir em fonte, certo? Fonte, observe que não está carregando nada porque os tamanhos não estão iguais, estão variando alguma informação, por isso que não reconheceu. Quando eu seleciono mais de um objeto e não carrega ao lado aqui a informação, porque algum dos 3, no caso aqui, não está batendo a mesma informação, certo? Então aqui eu vou botar como negrito e vou aumentar isso para 16, certo? Vou aqui alargar um pouco, ficar visível a sua informação. Aqui também. Observe que não foi o suficiente. Deixa eu dar um pouquinho aqui. Aqui também vou alargar um pouquinho e já vamos fazer o ajuste ideal, certo? Sexo, profissão. Deixa eu pegar o top de um dos 3 aqui. Observe que o top está com 62 e vou deixar os 3 na mesma altura, certo? Um já tá selecionado. Vou pressionar o Shift e clicar no último aqui da ponta, ó. O do meio já veio por padrão. Vou mudar a sua propriedade top. Observe que também já está 162. Então todos os 3 estão na mesma altura, certo? Sabendo disso, vou só diminuir um pouquinho aqui. Só queimar um pouquinho para o lado. Isso também mais um pouquinho para o lado. Feito isso, ele ainda não está funcionando, certo, pessoal? Então, vamos aqui executar aqui o nosso projeto. Tanto posso clicar aqui na setinha verde, como pressionar F5. Vamos aqui em pesquisar e observe que está aqui nosso filtro. Aí como é que vamos trabalhar? Quando eu filtrar algo, quando um dos 3 aqui tiver filtrado, a informação que eu estiver digitando aqui vai buscar em cima do que eu tiver filtrado, certo? Ou seja, se eu filtrar nome e clicar algo aqui, ele vai buscar na coluna que estiver relacionada ao nome, que é a nossa coluna B, certo? Quando eu filtrar por profissão, marcar profissão e digitar algo nessa mesma caixa aqui, ele vai buscar algo relacionado à coluna que estiver a profissão, que é a nossa coluna H. E o mesmo vai acontecer para a coluna sexo, certo? Quando eu filtrar por sexo, digitar algo relacionado, digitar algo aqui, ele vai buscar algo relacionado à nossa coluna sexo. Uma coisa muito importante, pessoal, que agora que a gente vai trabalhar com o filtro, a nossa verificação acontece da seguinte maneira. Ele faz a verificação na coluna que eu selecionar e vai parar de me trazer informação a partir do momento que ele encontrar uma célula vazia. Ou seja, observe que na minha coluna B, eu tenho o nome da célula A2 até a célula A20. Ou seja, não tenho nenhuma célula vazia. Quando eu digitar, por exemplo, Mariana,
Observe que ele vai fazer toda essa verificação aqui até achar Mariana. Quando eu digitar profissão cabeleireira, observe que eu tenho 19 células vazias, certo? Na realidade 18. Então quando eu digitar cabeleireira, ele vai chegar aqui, vai selecionar essa célula e vai parar aqui de procurar. Por quê? Porque ele encontrou uma célula vazia antes de encontrar o valor. Ou seja, essas células aqui a gente vai ter que preencher de forma manual, certo? Para que ele possa fazer essa busca até achar o que tiver a partir dessa célula em diante. Que a partir dessa célula, da célula da linha A20, da linha 20, vai estar tudo preenchido de forma automática. Mas o que ficou para trás aqui, a gente vai preencher de forma manual. E o sexo também, certo? Eu não posso ter nenhum valor em branco entre uma informação e o cabeçalho, certo? Porque senão ele vai parar na primeira célula em branco que ele encontrar. Com relação à foto e com relação aqui também à data, eu não preciso me preocupar porque eu não estou trabalhando com filtro de data, nem de mês, nem ano e nem foto, certo? Então não tem problema. Para aparecer lá no sistema o sem imagem, eu posso já dar o Ctrl C aqui, nessa célula que está me carregando sem imagem, e fazer a colagem aqui. É o Ctrl V, certo? Vou dar o Ctrl B aqui para salvar. Pressionar o nosso formulário, vou em pesquisar e estão prontos, pessoal. Na nossa próxima aula a gente vai fazer essa filtragem aqui, tá bom? Se gostou, comente, curta, compartilhe, nos dê seu feedback, é importante demais para nós. Queremos saber se você está gostando das nossas aulas, certo? Falou!